Bem-vindo ao treinamento inicial, em etapa única, do curso de artigos perigosos. Os serviços relacionados às operações terrestres é uma área da aviação onde as equipes desempenham um papel fundamental para a segurança da aviação civil. Aprenda como melhorar a segurança e a eficácia em suas operações terrestres, com as instruções e recomendações que você receberá durante este curso. Bons estudos! O curso que você irá começar agora foi customizado para as atividades da Security SATA e possui uma carga horária de 6 horas. E você terá um prazo de até 7 dias para concluir o treinamento. Para receber o certificado, é necessário que seu desempenho durante o treinamento seja igual ou superior a 80%. Ou seja, você precisa acertar pelo menos 80% das atividades propostas durante as aulas. Uma vez aprovado, você receberá um certificado com validade de 24 meses. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo das aulas desse curso, converse com o tutor responsável pelo treinamento, exclusivamente pelo número de WhatsApp aqui indicado. Na aviação civil, são os erros humanos, e não os erros técnicos, que estão diretamente relacionados à maioria dos acidentes e incidentes, envolvendo artigos perigosos. Mas quais as limitações humanas, em um ambiente onde a garantia da segurança contínua dos funcionários, clientes e aeronaves deve ser sempre observada e elevada ao máximo possível? Para compreender melhor o universo aeroportuário e seus desafios, preste atenção nas informações que virão a seguir. Nos primórdios da aviação, os treinamentos operacionais preocupavam-se quase que exclusivamente com seus aspectos técnicos. Mas pesquisas com base em investigações das causas de acidentes e incidentes envolvendo artigos perigosos mostraram aspectos que tiveram o elemento humano como fator contribuinte. Dados estatísticos recentes mostram que 62% dos acidentes aéreos envolvendo aeronaves de grande porte poderiam ser evitados. Segundo a Organização da Aviação Civil Internacional, o elemento humano é a parte mais flexível, adaptável e valiosa dentro do sistema aeronáutico. Mas é também a que está mais vulnerável às influências externas, o que pode vir a afetar negativamente o seu desempenho. Não existe a possibilidade de uma operação livre de erros humanos, por ser a falibilidade humana um fato inegável. Dado que seres humanos operam sistemas complexos, erros e falhas ocorrerão. E sob situações de estresse ou de sobrecarga de trabalho, atividades repetitivas ou monótonas, como pode ocorrer nas atividades de um canal de inspeção, por exemplo, a probabilidade de ocorrência de falhas humanas pode ser ainda maior. Não estamos livres dos erros, mas podemos reduzi-los e minimizar seu impacto em nossas operações. Por isso, nosso objetivo principal com esse treinamento é criar e consolidar uma cultura de segurança, com a prática de hábitos seguros. Toda empresa do setor aéreo deve ter como meta garantir que todos estejam seguros o máximo possível e que tenhamos uma cultura de segurança e um ambiente no qual seja possível trabalhar com segurança. Uma cultura de segurança abrange as atitudes, as crenças, as percepções e os valores que os funcionários compartilham em relação à segurança. Um ambiente de segurança é a maneira como tal cultura se manifesta no local de trabalho. Quanto mais próximo o ambiente corresponder à cultura, melhor será, pois significará que a política, ou seja, a cultura, está sendo aplicada em todos os níveis da organização, que é o ambiente organizacional. Um sistema seguro e eficiente de transporte aéreo depende de uma força de trabalho competente, que tenha sido treinada por meio de uma abordagem baseada em competência. A aplicação bem-sucedida da regulamentação e a realização dos seus objetivos dependem, em grande parte, de que você compreenda devidamente os riscos relacionados a esse transporte e que conheça os regulamentos. O objetivo do treinamento e avaliação baseados em competência é garantir uma força de trabalho competente, por meio de treinamentos focados nas tarefas desempenhadas por cada profissional. Isso ocorre por meio da identificação de competências-chave que devem ser alcançadas, determinando-se a forma mais efetiva de alcançá-las e estabelecendo-se ferramentas válidas e confiáveis para avaliar se essas competências foram alcançadas. Mas o que é uma competência?
Uma competência é uma dimensão de desempenho humano utilizada para prever, de maneira confiável, um desempenho bem-sucedido na execução de tarefas. É manifestada e observada por meio de comportamentos que mobilizam os conhecimentos, as habilidades e as atitudes relevantes para o desempenho de atividades ou tarefas em determinadas situações específicas. Como, por exemplo, as atividades desempenhadas por um agente de proteção da aviação civil, ou por um agente de atendimento aos passageiros, ou ainda, por um agente de cargas. São atividades diferentes e que exigem um treinamento desenvolvido com foco nas tarefas de cada um desses profissionais. Assim, o treinamento de artigos perigosos é um processo de capacitação, no qual um conteúdo teórico sobre o transporte aéreo de artigos perigosos é apresentado, porém adequado à função e competências esperadas de cada indivíduo, juntamente com o conteúdo prático e procedimental, em conformidade com as políticas e as instruções de trabalho adotadas pela organização em nome da qual o indivíduo exerça as funções sob sua responsabilidade. Esse treinamento inclui as tarefas que você executa, e que possua ligação com o manuseio, a inspeção, a aceitação, ou o transporte de artigos perigosos. Em outras palavras, tarefa é o trabalho, manual ou intelectual, que se faz necessário para que os artigos perigosos sejam devidamente classificados, documentados, certificados, descritos, embalados, marcados, etiquetados, inspecionados, aceitos, manuseados, armazenados, carregados ou descarregados da aeronave, e transportados, de acordo com procedimentos estabelecidos pela regulamentação vigente. Em resumo, podemos afirmar que esse treinamento que você está iniciando agora atende ao conceito de treinamento e avaliação baseados em competência, ou seja, treinamento e avaliação que são caracterizados pela orientação em desempenho, com ênfase nos padrões de desempenho especificados pela empresa para a qual você trabalha. Escopo e aplicabilidade da regulamentação. Como os requisitos do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 175 se aplicam a todos que executam, que intencionam executar, ou que são requisitados a executar, funções ou atividades relacionadas ao transporte aéreo de artigos perigosos, é dever de toda empresa de serviços auxiliares ao transporte aéreo, garantir treinamento inicial e atualização periódica dos seus empregados que estejam envolvidos em atividades operacionais relacionadas à carga aérea. Se você já viajou de avião, com certeza já viu cartazes e avisos sonoros, no aeroporto, sobre itens proibidos na bagagem de mão e despachada. E se você trabalha em áreas restritas dos aeroportos, também já passou por controles de segurança. Mas será que tudo o que é proibido está relacionado aos artigos perigosos? Ou existem outras razões para essas restrições? A verdade é que, na aviação, existem 3 tipos de restrições que muitas vezes são confundidos: os artigos perigosos, os itens proibidos e os produtos controlados. Embora esse treinamento seja apenas relacionado aos artigos perigosos, é importante que você reconheça as diferenças entre eles. Artigos perigosos são aqueles artigos ou substâncias que podem representar um risco à segurança da aeronave, à saúde da tripulação e dos passageiros, ao meio ambiente, e aos outros bens que estejam próximos dos artigos perigosos, caso não sejam manuseados corretamente. Ou seja, dependem das propriedades físicas ou químicas, para serem julgados como perigosos. Já os itens proibidos por razões de segurança contra atos de interferência ilícita são objetos, tais como armas, objetos cortantes ou objetos contundentes, que podem ser usados por uma pessoa para comprometer a segurança do voo, independentemente de serem perigosos, por sua natureza. Ou seja, não é o objeto por si só que representa um risco para a aviação, mas a intenção das pessoas em utilizar esses itens, para a prática de algum ato ilícito. Por outro lado, produtos controlados são aqueles produtos que oferecem risco à segurança das pessoas e da coletividade, e por isso as atividades com esses produtos são controladas e fiscalizadas por órgãos específicos. Para realizar qualquer atividade com esses produtos, é necessário obedecer à legislação, obtendo autorizações e licenças, além de prestar contas regularmente das atividades desenvolvidas. Assim, o Exército Brasileiro controla as atividades com produtos com poder destrutivo, como explosivos, precursores de explosivos, agentes de guerra química e outros produtos de interesse militar. Já a Polícia Federal controla as atividades com produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, ou que causem dependência física ou psíquica. A Polícia Civil controla as atividades com produtos agressivos, corrosivos, explosivos, inflamáveis e outros produtos. Cada órgão de controle estabelece uma lista de produtos que controla e as atividades sujeitas a controle, incluindo a fabricação, importação, exportação, comércio, armazenagem, utilização, etc.,
e os critérios para fornecimento e manutenção das licenças. O que são artigos perigosos? Artigos perigosos significa objetos ou substâncias que, devido às suas propriedades químicas ou físicas, pode constituir risco à saúde, à segurança, à propriedade e ao meio ambiente, quando submetidas às condições normalmente encontradas nas várias fases de um voo. Isso inclui objetos que podem ser inflamáveis, corrosivos, explosivos, radioativos, tóxicos ou magnetizados, por exemplo. Esses itens não são proibidos por completo, mas precisam seguir regras específicas de embalagem, identificação e documentação, para serem transportados com segurança. A regulamentação segue as normas da Organização da Aviação Civil Internacional, sendo aplicadas no Brasil pela Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC. Exemplos de artigos perigosos incluem produtos inflamáveis, como gasolina, solventes e tintas. Baterias de lítio de alta capacidade, que podem superaquecer e pegar fogo. Gases comprimidos, como botijões de gás e cilindros de oxigênio não autorizados. Produtos químicos corrosivos, como ácidos e desinfetantes altamente concentrados. Materiais radioativos, explosivos ou tóxicos. Muitos desses itens podem ser transportados, desde que declarados, embalados corretamente e em conformidade com a legislação e com as regras de cada empresa aérea. Esse é o foco desse treinamento. Agora, vamos falar de outro grupo de itens, aqueles proibidos, por ameaçarem a segurança da aviação civil, podendo ser utilizados para atos de interferência ilícita. Aqui, o objetivo da restrição não é proteger a aeronave de reações químicas ou físicas, mas sim evitar que passageiros ou indivíduos mal intencionados usem determinados objetos para comprometer a segurança do voo. Ou seja, esses itens são proibidos, independentemente de serem perigosos por sua natureza física ou suas propriedades químicas, mas porque podem ser utilizados para ameaçar ou atacar pessoas a bordo. Essa categoria está ligada às medidas de segurança da aviação civil, que envolvem um conjunto de regras, equipamentos e procedimentos para prevenir atos de terrorismo, sequestro, ou qualquer outro tipo de ameaça contra aeronaves e aeroportos. Exemplos de itens proibidos por razões de segurança incluem revólveres e outras armas de fogo, facas, canivetes e outros objetos perfurantes ou cortantes, ferramentas pesadas, como chaves de fenda, martelos e alicates, tacos de sinuca, e outros objetos contundentes, ou líquidos, acima dos limites permitidos. A grande diferença aqui é que esses itens não podem ser transportados na bagagem de mão. E não podem estar entre os itens pessoais de um funcionário, ao acessar áreas restritas de segurança. Itens proibidos por razões de segurança não faz parte desse treinamento, sendo abordados em treinamento específico. Por que é importante saber essa diferença? Saber a diferença entre artigos perigosos e itens proibidos por razões de segurança contra atos de interferência ilícita evita uma série de problemas no aeroporto, atrasos no embarque, e até mesmo penalidades para quem transportar algo irregular. Então, antes de viajar, siga esta regra de ouro. Se um item pode causar reações químicas perigosas, precisa seguir normas específicas de transporte. Se um item pode ser usado para ameaçar a segurança da aeronave ou das pessoas a bordo, ele será proibido na bagagem de mão. E ao se preparar para o trabalho, observe bem o que está levando nos bolsos de sua roupa ou em sua mochila, para evitar chegar ao seu local de trabalho com artigos perigosos não permitidos aos funcionários. Se ficar em dúvida, consulte as normas da ANAC. Segurança nunca é exagero, é uma necessidade para que todos possam viajar tranquilos. Agora que você já entendeu a diferença, vamos continuar nosso aprendizado sobre o manuseio de artigos perigosos. Exceções gerais. A regulamentação não se aplica aos artigos perigosos transportados por uma aeronave, quando esses artigos forem para fornecer assistência médica a um paciente durante o voo, ou para preservar tecidos ou órgãos para utilização em transplante, desde que os artigos perigosos tenham sido colocados a bordo com a aprovação do operador aéreo, ou que façam parte do equipamento permanente da aeronave, quando se tratar de uma aeronave adaptada para uso especializado. Cilindros de gás que tenham sido fabricados especialmente com o propósito de conter e transportar esse gás em particular. Equipamentos contendo baterias derramáveis devem ser mantidos, e quando necessário, afixados em uma posição vertical, para prevenir o derramamento do eletrólito. Células ou baterias de íon lítio, ou de lítio metálico, que atendam às provisões da regulamentação. E as baterias de lítio sobressalentes, individualmente protegidas de maneira a evitar curtos-circuitos, quando não em uso.
A regulamentação também não se aplica aos artigos perigosos transportados por uma aeronave, quando se tratar de artigos perigosos destinados a fornecer, durante o voo, ajuda veterinária ou sacrifício a um animal. Para prestar, durante o voo ou em atividade relacionada ao voo, auxílio a operações de busca e salvamento. Quando se tratar de artigos perigosos requeridos para a propulsão da aeronave, ou para a operação de seus equipamentos especializados durante o transporte, como as unidades de refrigeração, ou, que forem requeridos de acordo com os regulamentos de operação, como os extintores de incêndio, por exemplo. Os artigos perigosos contidos em bagagem excedente, enviada como carga aérea, desde que a bagagem excedente tenha sido expedida como carga, por um passageiro, ou em nome de um passageiro. Os artigos perigosos contidos na bagagem excedente, estejam entre aqueles itens permitidos para transporte como bagagem despachada, e estejam em conformidade com os regulamentos. E, muito importante, que a bagagem excedente seja marcada com as palavras, bagagem excedente expedida como carga. Atenção! A regra a seguir entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2025. Registradores de dados, e dispositivos de rastreamento de carga contendo baterias de lítio, afixados ou colocados dentro de volume, sobre embalagem, ou ULD, devem observar as condições seguintes. Os registradores de dados, ou os dispositivos de rastreamento de carga, devem estar em uso, ou deve haver intenção de uso durante o transporte. O número de registradores de dados, ou dispositivos de rastreamento de carga, dentro de um volume, ou afixados a qualquer volume ou sobre embalagem, não deve exceder o número requerido para rastrear ou coletar dados para uma remessa específica. Os registradores de dados, ou dispositivos de rastreamento de carga, devem ser capazes de suportar impactos e operações de carregamento, normalmente presentes durante o transporte. Os dispositivos não podem ser capazes de gerar uma evolução perigosa de calor, e devem atender aos requisitos estabelecidos de radiação eletromagnética, para garantir que a operação dos dispositivos não interfira com os sistemas da aeronave. Importante: essa exceção não é aplicável nas situações em que os registradores de dados, ou dispositivos de rastreamento de carga, forem oferecidos para transporte como uma remessa. E cada célula, ou bateria, deve atender às provisões aplicáveis, conforme especificações aqui indicadas. Preste atenção a esses valores limites. Provisões devem ser tomadas para armazenar e afixar os artigos perigosos transportados sob as exceções gerais, durante decolagens e pousos, e em todos os outros momentos considerados necessários pelo piloto em comando. Os artigos perigosos transportados como exceção, devem estar sob o controle de pessoal adequadamente treinado, durante o tempo em que estiverem em uso na aeronave. Requisitos gerais de transporte. Salvo disposição contrária no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 175 ou em instrução suplementar, é vedado oferecer ou aceitar artigos perigosos para o transporte aéreo civil, exceto se esses artigos estiverem devidamente classificados, documentados, certificados, descritos, embalados, marcados, etiquetados, e nas condições requeridas para a expedição, conforme regulamento. Se uma pessoa desempenha uma função requerida pelo regulamento, em nome da pessoa que oferece os artigos perigosos para o transporte por via aérea, ou em nome do operador aéreo, essa pessoa deve, obrigatoriamente, desempenhar essa função de acordo com os requisitos do regulamento. É vedado transportar artigos perigosos por via aérea, exceto se esses artigos forem aceitos, manuseados e transportados, de acordo com o regulamento. É vedado etiquetar, marcar, certificar, ou oferecer uma embalagem como se estivesse satisfazendo aos requisitos do regulamento, exceto se a embalagem for fabricada, marcada, mantida, recondicionada, ou reparada, conforme exigido pelo regulamento. Vai viajar por via aérea? Saiba que a regulamentação proíbe o passageiro de transportar artigos perigosos, ou promover o transporte de artigos perigosos a bordo de uma aeronave, tanto em bagagem despachada, como bagagem de mão, ou junto ao seu corpo, exceto se permitido pelos regulamentos, e dentro dos limites autorizados. Carga multimodal. Quando artigos perigosos destinados ao transporte aéreo forem transportados pelo modo terrestre, para, ou a partir de um aeródromo, quaisquer outros requisitos nacionais, ou específicos dos modais de transporte envolvidos, devem ser cumpridos, em adição àqueles que forem aplicáveis aos artigos perigosos, quando transportados por via aérea. Volumes com artigos perigosos que necessitarem ser abertos pela ANAC, ou por outras autoridades.
Qualquer volume aberto durante uma inspeção deve, antes de ser enviado ao destinatário, ser restaurado por pessoas qualificadas, para uma condição que esteja em conformidade com o regulamento.